Bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica é uma região em que uma chuva que ocorre nessa região, toda a água que caiu dessa chuva ela vai convergir para o mesmo ponto de saída, que na hidrologia nós chamamos de exutório. O exutório pode ser o final da bacia hidrográfica mesmo, o final do rio, onde ele deságua em outro rio, ou onde ele deságua no oceano, ou em algum lago ou reservatório, ou pode ser um ponto intermediário da bacia. Para definir uma bacia, nós precisamos de saber qual é o curso d'água, qual é o rio, qual é a seção transversal de referência, o exutório, ponto onde eu quero fazer a delimitação da bacia, e informações de topografia, ou seja, de relevo. Bem, então, aqui a gente tem uma representação esquemática da bacia. Toda a água que cai aqui dentro dessa área azul vai se dirigir para esse único ponto aqui de saída. Aqui a gente tem uma imagem típica de uma informação de relevo, que é uma carta topográfica. Uma carta topográfica, a gente tem aqui as linhas que são em azul, são os rios, né, os rios e cursos d'água, e o que está em essas linhas marrons são as linhas de mesma altitude, né, são isolinhas de altitude. Então aqui a gente consegue, com um pouco de treino, uma pessoa que está acostumada com carta topográfica consegue identificar onde é que estão os vales, né, onde estão passando os rios, são os fundos de vale, e onde estão as cristas, os pontos mais elevados no terreno, né? Então, com base, isso aqui é uma carta típica de escala 1 para 50 mil, fornecida pelo IBGE. Então, com base nessa imagem, a gente pode fazer a delimitação da bacia hidrográfica. Por exemplo, aqui, suponha que a gente queira delimitar a bacia desse córrego aqui, córrego Peralva, fica aqui próximo de Itajubá, e ele deságua aqui no rio Lourenço Velho, que está passando aqui em cima. Bem, a seção de referência então vai ser esse ponto aqui onde esse córrego deságua aqui no rio Lourenço Velho. Poderia ser qualquer outro ponto intermediário. Então nós começamos a partir desse definido o ponto de referência, você vai percorrer o relevo e identificando as cristas de morro, os pontos mais elevados, onde há uma divisão entre bacias hidrográficas. Por exemplo, aqui nesse trecho tenho aqui uma crista, a água que cair desse lado aqui vai escoar para esse rio, a água que cair do outro lado vai escoar para outro rio. Então, você caminha percorrendo os topos de morro, né? A água que cai para cá vem para esse córrego, a água que cai do outro lado aqui à direita vem para um outro rio. Então você percorre essa crista, identifica as cristas, depois vai ligando, né, um traçado, vai até voltar no ponto de início, né? Então a gente tem aqui o limite da bacia traçado, no caso aqui para esse ribeirão. Importante notar que o divisor ele não corta a drenagem, ou seja, os rios, né? Em nenhum ponto essa linha vermelha aqui pode passar por cima de um rio, né? E às vezes você pode ter um ponto mais elevado aqui no meio da bacia hidrográfica, mas isso não é problema. O que importa é assim, toda a água que caiu dentro dessa área aqui vai convergir para esse único ponto aqui no exutório da bacia. Bem, bacias hidrográficas, nós podemos delimitar bacias hidrográficas, né, usando esse tipo de mapa que pode ser em arquivo papel ou digital, né, e para fazer a delimitação, atualmente nós utilizamos os sistemas de informação geográfica, o SIG, né, que para quem está acostumado em outras engenharias equivale ao sistema CAD, ao programa AutoCAD, né. Então, sistemas de informação geográfica são softwares que trabalham com informação espacial, né, com mapas diversos. Então,
Para trabalhar com bacias hidrográficas, nós trabalhamos com o sistema de informação geográfica. Bem, atualmente, o que nós utilizamos como mapa de relevo são os modelos digitais de elevação, como esse daqui, que é o conhecido pela sigla SRTM, que é um modelo digital, um mapa do relevo, um mapa digital do relevo, que abrange todo o globo, né? Foi feito pela NASA, que utilizou um dos ônibus espaciais para fazer isso. Ele escaneou todo o planeta, eles geraram um mapa de relevo de todo o planeta. Então a gente tem uma imagem aqui, que é uma imagem do tipo raster, ou seja, com pixels. Se você aproximar bastante aqui essa imagem, você vai ver que ela é formada por pequenos quadrículas, né, por pixels. Cada pixel tem uma informação de altitude. Aqui do lado a gente tem a legenda, aqui as cores indicam altitudes. No caso aqui, essa região aqui da cidade de Poços de Caldas, Poços de Caldas está localizado mais ou menos aqui, e a gente percebe a cratera que era de um vulcão adormecido aqui nessa região, né? E a gente consegue identificar aqui os pontos mais altos, os fundos de vale, é possível identificar o relevo. Então, com esse tipo de mapa de relevo em digital, nós podemos usar os sistemas de informação geográfica e fazer a delimitação da bacia. E hoje a maioria dos SIGs tem ferramentas que fazem a delimitação de forma automática das bacias hidrográficas. Então, com esse tipo de arquivo de relevo, nós podemos obter direções de escoamento, quer dizer, para onde é que a água escoa, fazer um traçado dos rios, né, da rede de drenagem, definir bacias e subbacias, calcular áreas de bacias, declividade, comprimento de rio e extrair uma série de outras informações que são relacionadas às bacias hidrográficas. Então, aqui a gente tem um mapa, por exemplo, que você pode fazer usando um sistema de informação geográfica e um modelo digital de elevação. Definir, traçar diversas bacias e fazer um traçado dos rios. É possível fazer isso de forma bem rápida e com bastante confiabilidade. Aqui uma bacia hidrográfica traçada por um sistema de informação geográfica e utilizando o MDE ou o SRTM. Onde é que a gente pode obter um MDE, um modelo digital de elevação? Bem, no caso do SRTM, que é o mais utilizado dos MDEs que tem extensão global, a gente pode obter diretamente da NASA, por esse site aqui. No Brasil, a Embrapa e o INPE tem os arquivos do SRTM disponíveis para todo o Brasil. É de graça, tanto na NASA quanto aqui nesses dois sites. A vantagem de você utilizar o site da Embrapa ou do INPE para obter o MDE é que tanto a Embrapa quanto o INPE eles fizeram um trabalho de corrigir alguns pequenos problemas que haviam no arquivo original e já está também georreferenciado, ou seja, está no tipo... eles colocaram no sistema de coordenadas, sistema de datum, que é utilizado aqui no Brasil. Então tem essa vantagem. Existem modelos digitais de elevação que são pagos, que você compra para uma determinada área, que são mais precisos. Existem alguns outros que são gratuitos. O SRTM é um desses, talvez o mais utilizado hoje no mundo é ele. Algumas características da bacia hidrográfica, como eu já disse, que você pode obter, que normalmente são extraídas, e qualquer estudo de hidrologia você tem que apresentar área de drenagem, comprimento do rio, declividade do rio, curva epsommétrica, que é uma relação entre comprimento do rio e área de drenagem, forma da bacia, cobertura vegetal, uso do solo, geologia. São algumas informações que usualmente nós levantamos e apresentamos quando fazemos algum estudo sobre alguma bacia hidrográfica. Comprimento do rio, pode ser o comprimento do rio ou o comprimento da bacia hidrográfica. O mais utilizado é o comprimento do rio principal. Declividade é a diferença de altitude entre o início, o ponto nascente mais distante,
e o fim da drenagem, ou seja, o exutório da bacia, né, a declividade tem relação com a velocidade com que ocorre o escoamento. Né? Quanto maior a declividade, maior a velocidade do escoamento na bacia. Aqui um exemplo da bacia que eu mostrei no início, né? O ponto mais baixo aqui é na saída dela, 860 metros, o ponto mais alto é aqui, 1.900 metros. Então, o rio, desse ponto até o final, ele tem cerca de 8 quilômetros, portanto, isso vai dar uma declividade, né, de 0,13 metros por metro ou 130 metros por quilômetro. A cada quilômetro, esse rio desce em média 130 metros. É um rio que tem uma declividade bem alta. O rio, se a gente fizer um perfil do rio, né, aqui a altitude pela distância percorrida, desde a nascente até o seu exutório, a sua foz, né, a gente pode dividir, esse aqui é um perfil típico de um rio, né, a parte mais alta, das maiores altitudes, maiores declividades, depois um trecho médio e depois um trecho baixo. Então, quando se fala Alto Rio Sapucaí ou Alto São Francisco, a gente está se referindo a essa parte mais elevada da bacia. Então, a parte mais alta tem maiores declividades, velocidade de escoamento maior, então está mais sujeita à ocorrência de inundações, né? A parte mais baixa é uma parte de declividades mais baixas, escoamento mais lento. Tipicamente nessa região mais alta a gente tem bastante erosão na retirada de sedimentos e na parte mais baixa a gente tem depósitos de sedimentos na bacia hidrográfica.